Galera, bom, hoje a nossa aula de hoje é sobre classificação periódica dos elementos. Quando a gente fala em classificação periódica dos elementos, nós vamos pensar numa tabela periódica. Tabela periódica. Como eu falo sempre para vocês, nós temos que a química a gente sempre compara com outras disciplinas. Tabela, organização. Periódica, periodicidade. Periodicidade em que sentido? Como que as características de cada elemento, elas voltam e se organizam de períodos determinados, de época determinada. Se as nossas aulas são semanais, a periodicidade das nossas aulas são semanais. E a periodicidade dos elementos vai ser de acordo com cada característica deles. Para isso, Mendeleev organizou a tabela periódica de acordo em ordem crescente de massa atômica. Com o passar do tempo, Moseley viu que essa organização precisava de fazer um acerto. E esse acerto ele verificou o quê? Que as características, propriedades de cada elemento, ele é dado em cima do seu número atômico. Então, ele reorganizou a tabela periódica em cima do seu número atômico. Então, ele colocou em ordem crescente de número atômico. Seguido, se eu tenho hidrogênio com o número atômico 1, seguido a ele é o hélio, até chegar no elemento de número atômico 118. Porque vocês vão ver alguns elementos dentro da tabela periódica que eles estão à frente, porém eles têm uma massa atômica menor, um número de massa menor. Então, Moseley organizou essa tabela, reorganizou em ordem crescente de número atômico. Então, a tabela periódica atual, ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Não esqueça disso. E isso é uma das questões de Enem. Sempre, todo ano, cai uma questão de Enem relacionado à tabela periódica. Seja ela com suas propriedades físicas periódicas, seja ela em cima da sua configuração, ok? Bom, a tabela periódica ela foi organizada de duas maneiras. Eu tenho as linhas verticais e tenho as linhas horizontais. As linhas horizontais são chamadas de períodos. As linhas verticais são chamadas de grupos. Antigamente chamava-se de família. Hoje está mais grupo, é mais generalizado. E ela é organizada em 18 grupos. Antes chamava 1A, 2A, 3A, 4A. E tinha a família A e a família B. Hoje não, hoje a gente divide em grupos. E as linhas horizontais, os períodos, eles coincidem, eles foram feitos tomando como base a sua distribuição eletrônica, segundo o diagrama de Linus-Pauling. De que jeito? Se eu tenho um elemento no primeiro período, significa que ele tem uma única camada. E a primeira camada é a camada S. Se ele pertence ao quarto período, significa que ele tem 4 camadas eletrônicas. As suas camadas eletrônicas, significa que ele está, se a gente construir um prédio de 7 andares, ele vai estar no seu 4º andar. Então, resumindo, a tabela ela é organizada em períodos, suas linhas horizontais, famílias ou grupos, as suas linhas verticais. Ok? Beleza? Bom, cada período vai indicar quantas camadas cada elemento tem. Se eu pego um elemento, por exemplo, o sódio, se ele tem número atômico 11 e eu fizer a distribuição eletrônica dele, eu vou ver que esse sódio tem 3 camadas eletrônicas. Então eu vou procurá-lo no terceiro período. Ele vai ter 3 camadas, ok? Agora,
Quando a gente parte para as famílias, os grupos, eu tenho uma particularidade diferente. Os grupos já me dão uma localização também diferente, melhor, mais precisa na tabela periódica. De que jeito? Se eu pego os elementos, todos, se ele estiver no segundo período, ele pode terminar com o subnível S ou com o subnível P. A terminar de que jeito? É a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. É a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, se eu tenho os elementos representativos e tenho os elementos de transição. Olha só, já tem outra dica para vocês. Nas famílias ou grupos, eu tenho uma divisão. Nos grupos, eu vou ter duas classificações. Eu vou ter os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos são todos aqueles elementos que na distribuição eletrônica, o subnível mais energético dele ou vai ser S ou vai ser P. Já os elementos de transição, o subnível mais energético dele vai ser o D ou vai ser o F. Mas quando que vai acontecer isso? O de transição, nós vamos ter uma particularidade. Quando eu pego e vejo ele já direto na tabela periódica, a gente fala que eles são de transição externa. Agora, quando ele está localizado dentro ou do sexto ou do sétimo período no grupo 3, aí ele pode ser um lantanídeo ou um actinídeo. Ele está lá dentro. Então a gente chama de transição interna. E o subnível mais energético dele vai ser o subnível F. Ok? Se eu pego um metal alcalino, alcalino por quê? Nós temos os grupos dos metais alcalinos terrosos, temos a família dos calcogênios, a família dos halogênios, a família dos gases nobres. São nomes particulares que esses elementos receberam. Quando ele não tem essa particularidade, a gente chama esses elementos de acordo com o primeiro elemento que está na sua família. Se eu pegar aqui o primeiro elemento da família 13, vocês vão ver que é o boro. Então a gente chama a família do boro. Se eu pegar o do 14, o primeiro elemento é o carbono. A gente chama o quê? Família do carbono. Mas, particularmente, nós temos família alcalinos, metais alcalinos terrosos. Por que metais alcalinos? Alcalinidade vem de basicidade. Significa o quê? Que esses metais, quando reagem com um ametal, ele vai produzir uma base. Então vai levar a esses elementos, essa substância básica. E por que alcalinos dividido em alcalinos terrosos? Os alcalinos terrosos significa que eles foram encontrados na crosta terrestre, na parte mais seca, são de rochas, eles são oriundos de rochas, essas jazidas encontradas. Beleza? Até aqui, tranquilo? Bom, quando a gente pega os metais alcalinos e alcalinos terrosos, o seu subnível mais energético vai ser S1 ou S2. Todo elemento representativo, na sua camada de valência, ele vai estar mostrando para a gente em que família ele se encontra. Se ele tem um elétron na última camada, ele vai terminar S1. Se ele tem 2 elétrons na última camada, S2. S2 porque é o número máximo que o subnível S comporta. Se ele está na família 13 ou na família 3A, P1, porque ele teve que passar pelo S2, completou o subnível anterior e passou para P1, que significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência. E assim sucessivamente. Família 14, 4 elétrons, então ele vai terminar com P2, até chegar na família 18, P6. Ok? Bom, gente, os elementos, eles foram distribuídos na tabela periódica por grupos, ou melhor dizendo, esses elementos, eles foram divididos em 3 diferentes estruturas.
Que sempre à esquerda nós vamos ter aqui os metais. Do lado direito eu vou ter aqui os ametais. E por último eu vou ter aqui os gases nobres. Isso é meu cameraman, não se preocupem, tá? Não é assombração não, meu cameraman. Bom, os metais vão ficar, é a grande maioria dos elementos na tabela periódica. Esses metais são os elementos que possuem brilho próprio, são sólidos à temperatura ambiente, são bons condutores de corrente elétrica, de eletricidade, são bons condutores de calor, eles têm um barulho que a gente chama de típico de um metal, é o tirlintar, mais ou menos isso. Eles, né, são todos sólidos à temperatura ambiente, tem aquele brilho característico. Os metais, eles têm as suas características próprias, como também os ametais. Os ametais temos ametais eles podem ser gasosos à temperatura ambiente, temos ametais que são sólidos, temos ametais que são líquidos. São foscos, geralmente os ametais são maus condutores de corrente elétrica, são maus condutores de temperatura, tá? Cada elemento ele tem as suas particularidades. Então nós temos esses três grupos. Agora, eu não falei em momento algum, eu falei para vocês do hidrogênio. O hidrogênio é um elemento atípico. O hidrogênio é um elemento atípico. Ele não se enquadra nem nos metais, nem nos ametais, nem nos gases nobres. O elemento é à parte. Muitos autores colocam o hidrogênio um pouco afastado da tabela periódica, isolado. Por que isso? Porque o hidrogênio não é metal, ele não é sólido, ele é um gás, mas o hidrogênio não é gás nobre. Ele tem as suas características próprias. Ele só está aqui na primeira coluna, por quê? Porque ele só tem um elétron para ser distribuído. Ok? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Joia. Printamos. Próximo assunto nosso vai ser a parte de propriedades periódicas de cada elemento. Show?